Bom, galera, hoje na aula a gente vai falar um pouco sobre equações logarítmicas e aplicações de função logarítmica, tá certo? Então, basicamente, eu vou fazer aqui alguns exemplos sobre esses dois temas. Então, bom, equações logarítmicas. Equações logarítmicas, elas são equações que têm a incógnita no logaritmando ou na base de um logaritmo, ou em ambos, tá certo? E a gente vai fazer aqui alguns exemplos de como que a gente pode resolver. Para a gente resolver, a gente precisa saber das condições de existência do logaritmo, a primeira coisa, e depois a gente vai resolver o problema. Então, essa é a segunda coisa, certo? Então, nesse exemplo aí, logaritmo de 64 na base x igual a 2. Bom, a gente tem que lembrar da condição de existência, que diz o quê? Que a base do meu logaritmo, né, no caso aqui é o x, ele tem que ser sempre maior do que zero e diferente de 1. Então, a gente tem essas duas condições para a base do logaritmo, tá? Maior que zero, diferente de 1. Depois que a gente estabelece as condições, a gente vai resolver da própria definição do logaritmo, tá certo? Então, aqui a gente sabe que logaritmo de 64 na base x igual a 2 quer dizer que x ao quadrado é igual a 64, certo? Esse x, né, a gente vai utilizar aqui o resultado como expoente. Então, x ao quadrado vai ser igual a 64, e aqui a gente resolve como a gente já conhece. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64, então o x vai ser igual a mais ou menos 8. Só que aí a gente olha aqui o resultado, né, e a gente sabe que a condição é que o x tenha que ser maior que zero. Então, x igual a menos 8 não é aceitável aqui no caso, tá? Então, a nossa solução aqui, ela vai ser apenas o 8, tá certo? Porque apenas o 8 obedece à condição de existência do logaritmo, tá? Porque o 8 é positivo, menos 8 negativo não obedece. Tranquilo? Vamos para o próximo. Logaritmo de 0,01 na base x igual a 2. Da mesma forma, a gente olha para as condições de existência do logaritmo. O x aqui, que é a base, tem que ser maior do que zero, né? Esse x aqui é a minha base, ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. E agora a gente olha para o problema, né? A gente sabe que logaritmo de 0,01 na base x é igual a 2, quer dizer que x ao quadrado tem que ser igual ao 0,01. Isso quer dizer o quê? Que o x ele tem que ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 0,01. Que você pode na sua calculadora resolver isso aqui e você lembra de como, o que é 0,01. A gente sabe que isso aqui é como se fosse 1 dividido por 100, não é? Então, o x é igual a mais ou menos 1 sobre 10. E aí, novamente, olhando para as condições de existência, o x tem que ser maior que zero. Então, x igual a menos 1 sobre 10 não é aceitável. A solução aqui vai ser apenas o positivo. Conjunto de solução, 1 sobre 10 ou 0,1. Próximo. Logaritmo de x mais 5 na base 6 igual a 2. Vamos olhar agora para a condição de existência no logaritmando, né? Agora o nosso incógnito está no logaritmando, que é mais fácil porque tem apenas uma condição. Aqui o x mais 5 seja maior que zero, né? O logaritmando é sempre positivo. Então, aqui a gente vai fazer x maior que menos 5. A condição é que o x seja maior que menos 5, tá certo? Então, vamos resolver agora o problema. Aqui a gente sabe que é 6 ao quadrado igual a x mais 5. 6 ao quadrado eu sei que é 36, x mais 5. Vou passar o que não é x para um lado, o que é x para o outro. Então, eu vou ficar com x igual a 36 menos 5, x igual a 31. Como a condição é que o x seja maior que menos 5, o 31 obedece. Então, nossa resposta é o x igual a 31. A gente não descartou nada aqui, certo? Vamos para a próxima. Bom, a gente agora tem o logaritmo de 5x menos 1 na base 9 igual ao logaritmo de 3x mais 7 na base 9. Primeira coisa, novamente, gente, é sempre o mesmo procedimento. Olha a condição de existência. Como aqui a gente tem dois logaritmos, a gente tem que fazer para os dois. Então, a gente vai fazer aqui para o primeiro. Bom, a condição de existência está no... A gente vai olhar para o logaritmando. 5x menos 1 tem que ser maior que zero. Isso quer dizer que o 5x tem que ser maior do que 1. Isso quer dizer que o x tem que ser maior que 1 sobre 5. Essa aqui é a nossa primeira
condição, tá certo? Vamos agora olhar aqui para o segundo. 3x mais 7 tem que ser maior do que zero. Isso quer dizer que o 3x tem que ser maior que menos 7. Então, o x tem que ser maior que menos 7 sobre 3, tá? Então, a gente tem duas condições, x sendo maior que 1 sobre 5 e x sendo maior que menos 7 sobre 3. Agora que a gente já sabe as condições, a gente vai resolver aqui o problema. Então, olha só, gente, a gente está com dois logaritmos na mesma base dos dois lados. Isso quer dizer, tem uma propriedade, se vocês não estão lembrando, voltem lá na aula de propriedades. Isso quer dizer que a gente pode igualar os logaritmandos, tá certo? Então, aqui eu vou simplesmente igualar 5x menos 1 igual a 3x mais 7. Quando eu tenho dois logaritmos na mesma base, um igual ao outro, isso quer dizer que os logaritmandos são iguais. É uma propriedade. Então, aqui é só eu resolver uma equaçãozinha. Então, o que tem x eu passo para um lado, o que não tem x eu passo para o outro. 5x menos 3x igual a 7 mais 1. Então, aqui eu tenho 2x igual a 8. X vai ser igual a 4. Tá certo? X igual a 4 obedece às duas condições, porque ele é maior que 1/5 e ele é maior que menos 7 sobre 3. Então, a nossa resposta é apenas x igual a 4. Então, bom, galera, aqui como a gente está com o logaritmo de x na base 3, mais o logaritmo de x menos 2 na base 3. Aí aqui a gente vai fazer da mesma forma, né? Então, a gente olha as condições de existência, né? Aqui para o primeiro a gente vai ter que o x é maior do que zero, né? O logaritmando aqui, ele é maior do que zero, tem que ser maior do que zero. E aqui para o segundo, a gente tem que o x menos 2 vai ser maior que zero. Isso quer dizer que o x é maior do que 2. Então, aqui as nossas condições são x maior que zero e x maior que 2. Ou seja, basta apenas eu dizer que o x tem que ser maior que 2, né? Porque se o x é maior que 2, ele obviamente é maior que zero. Então, minha condição de existência aqui é x maior que 2. Depois que eu fiz isso, aí eu vou resolver a conta. Nesse caso aqui, gente, como a gente tem uma soma de logaritmos na mesma base, né? O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar aquela propriedade que transforma a soma no produto, né? Ou vice-versa. Então, aqui eu tenho uma soma de logaritmos e eu posso colocar eles como o produto, né, dos logaritmandos. Então, eu posso fazer isso. Posso juntar logaritmo de x vezes x menos 2 na base 3, certo? E isso igual a zero. Então, eu fiz a transformação lá, utilizando a propriedade operatória. Se você não está lembrado, aí você volta lá no vídeo das propriedades operatórias, certo? E aqui a gente vai resolver normalmente, né, com a definição do logaritmo. Então, aqui é 3 elevado a zero, sendo igual a x vezes x menos 2, certo? Então, aqui eu tenho 3 elevado a zero dá 1. Aqui eu tenho x vezes x, x ao quadrado, menos 2x. Então, aqui eu... x ao quadrado, perdão, certo? E aqui eu vou passar o 1 para o outro lado. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a zero. Aí aqui, galera, para você resolver, você utiliza aquele menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, com delta sendo b ao quadrado menos 4ac, né? A gente tem aquela formulazinha para resolução de equação de segundo grau. Então, eu vou colocar aqui apenas a resposta, tá? O x1, a primeira raiz, ela vai ser 1 mais a raiz de 2. É isso mesmo, isso, 1 mais a raiz de 2. E a segunda raiz vai ser 1 menos a raiz de 2, tá certo? E aí, para a gente saber, a nossa condição de existência fala que o x tem que ser, né, maior que 2. Então, olhando para essas duas aqui, o único que é maior que 2 é essa aqui, tá certo? Se você está na dúvida, você pode ou ir na calculadora e fazer isso aqui, ou só lembrar que a raiz de 2 ela tem que ser um número, com certeza, maior que 1. Então, se você faz 1 menos um número que é maior que 1, isso aqui vai dar negativo, o x2 no caso. Então, apenas o x1 vai obedecer à condição de existência. Então, o resultado, né, o conjunto de solução é apenas 1 mais raiz de 2. Tá certo, gente? Então, a equação logaritmo a gente resolve dessa forma. Viu que não tem nada muito novo, né? Só a definição de logaritmo e as condições de existência. Tá certo? Agora, gente, eu vou resolver com vocês algumas questões com aplicações da função logaritmo, tá? Então, vamos lá.
Primeiro aqui que eu peguei. O altímetro dos aviões é um instrumento que mede a pressão atmosférica e transforma esse resultado em altitude. Suponha que a altitude H acima do nível do mar, em quilômetro, detectada pelo altímetro de um avião, seja dada em função da pressão atmosférica P em ATMs por essa expressão, H de P igual a 20 vezes o logaritmo de 1 sobre P. Então, H é a altitude, né? E o P é a pressão atmosférica que vai estar naquele exato momento que o altímetro vai fazer a leitura. Num determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro era 0,4 atms. Considerando log de 2 igual a 0,3 como aproximação, então a altitude H do avião nesse instante em quilômetros era D. Então, basicamente, ele quer saber qual que era a altitude quando a pressão era 0,4. É isso que ele quer saber. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar a minha função, né, que é uma função logarítmica, e eu vou fazer o cálculo. Onde tem o P, eu vou colocar o 0,4. É isso. 1 sobre 0,4. Observa só, gente, na calculadora você consegue fazer essa continha aqui, né? Quem é esse logaritmo, tá certo? Mas aí quando você tiver numa prova, alguma coisa assim, você não vai ter esse auxílio, né? Você provavelmente não vai ter uma calculadora científica lá à sua disposição. Então, por isso que é bom você treinar como que a gente resolve apenas pela aproximação que foi dada, que foi o logaritmo de 2. Então, a gente vai ter que fazer aparecer um logaritmo de 2 aí de alguma forma. Então, vamos lá, vamos tentar. Bom, aqui a gente tem 20 vezes. O que é que eu vou fazer aqui? Esse 1 sobre 0,4, eu vou colocar da seguinte forma. 0,4 elevado a menos 1, tá? Isso aqui é só lembrar da propriedade lá da potenciação, né? Que a gente fazia o inverso do número. Então, 1 sobre 0,4 é a mesma coisa que 0,4 elevado a menos 1. Agora, eu vou utilizar a propriedade que tomba o expoente. Então, esse menos 1 que está aqui, eu vou tombar ele aqui para frente do logaritmo. Vai ficar menos 1 aqui multiplicado vezes logaritmo de 0,4 apenas. Vou continuar aqui a conta. 20 vezes menos 1, eu já vou colocar menos 20 aqui, vezes o logaritmo de 0,4. Logaritmo de 0,4, o 0,4 a gente pode colocar como 4 sobre 10, né? Então, eu posso fazer isso. 0,4 é 4 sobre 10. Continuando. Então, aqui eu tenho menos 20. Aqui, eu vou separar esse logaritmo, né? O que está aqui no numerador, denominador, eu vou fazer, né, a diferença. Propriedade, lembrar daquela propriedade lá que a gente viu na aula passada. Certo? Então, o log de 4 menos o log de 10. Vou continuar. Bom, eu sei que o logaritmo de 4, eu vou transformar o 4 em 2 ao quadrado, não é? 2 vezes 2, 4. Então, eu vou fazer essa transformação. O logaritmo de 10, gente, eu já sei que vai ser 1, né? Porque a base aqui, quando não aparece, é 10. Então, 10 elevado a 1 me dá o 10. Então, o logaritmo de 10 é 1, tá? Continuando. Aqui, novamente, eu vou utilizar a regra do tombamento. Então, esse 2 aqui vai vir aqui para frente do logaritmo, multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2 menos 1. Então, pronto, gente. Fizemos aparecer aqui, ó, o logaritmo de 2. Então, a gente pega e substitui por 0,3. Então, aqui eu vou ter menos 20 vezes 2 vezes 0,3 menos 1. Resolvendo isso aí, gente, vai dar 8, tá certo? A resposta vai ser 8. Então, eu venho aqui, resposta letra B, 8. Tranquilo? Então, olha que a conta realmente é um pouquinho grande, tá? Mas aí, fazendo com calma, a gente consegue. Não foi nada que a gente já não tinha visto, né? Foi só as propriedades operatórias. Mas, questão de dificuldade não é tão... não exigiu muita interpretação da gente. Foi só aplicar lá na função. Segunda questão.
A altura média do tronco de certa espécie de árvore que se destina à produção de madeira evolui desde que é plantada segundo o modelo matemático h de t igual a 1,5 mais log de t mais 1 na base 3, com h de t em metro e t em ano. Então, a altura é dada em função dessa fórmula aqui, tá? Uma função logarítmica. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 de altura, 3,5 metros de altura, então o tempo transcorrido do momento da plantação até o corte foi de... Então, basicamente, ele quer saber em que tempo foi que a plantinha, né, foi cortada. Então, basicamente, eu quero saber o T para o qual h de t é 3,5. É isso. Então, eu vou lá na minha função e onde tem h de t, eu substituo por 3,5. A função é h de t igual a 1,5 mais o logaritmo de t mais 1 na base 3. Então, isso aqui vai ser 3,5 igual a 1,5 mais o logaritmo de t mais 1 na base 3. Então, eu vou passar 1,5 para o outro lado, aqui vai ficar 3,5 menos 1,5 igual ao logaritmo de t mais 1 na base 3. Então, aqui eu tenho 2 igual ao logaritmo de t mais 1 na base 3. Então, aqui de novo, gente, eu estou com equação logarítmica. A gente já sabe como é que a gente faz para resolver. A gente olha para a condição de existência. No caso aqui, como a incógnita está no logaritmando, então, t mais 1 tem que ser maior que 0, ou seja, o t tem que ser maior que menos 1. Depois disso, é só a gente aplicar a definição de logaritmo e resolver essa conta. Eu vou colocar... Não, ainda tem espaço? Tem espaço, tá? Então, eu vou fazer 2 elevado a t mais 1, ou perdão, o contrário, gente. T mais 1, é porque eu vou colocar dessa forma aqui. Log de t mais 1 na base 3 igual a 2. Então, t mais 1 é igual a 3 ao quadrado. T mais 1 vai ser igual a 9. T igual a 9 menos 1. O t vai ser igual a 8. Ou seja, se passaram 8 anos entre quando a plantinha foi colocada lá, né, quando a planta foi plantada, e até o momento do corte. Então, aqui é a resposta letra B. A gente fez aqui a conta utilizando equações logarítmicas. Então, olha aqui, eu nem falei da condição de existência, né, mas ficou óbvio, né, t igual a 8, t que tinha que ser maior que menos 1, então, nenhum problema aqui, t igual a 8. Por último, gente, uma com um gráficozinho aqui, tá? Então, na figura está representada uma parte do gráfico y igual a log de x na base 3, tá? Aqui eu botei f de x, mas f de x e y, tudo é a mesma coisa. Então, vamos lá. A partir do gráfico, pode-se concluir que a solução da equação 9 elevado a x igual a 15 vale aproximadamente. Então, a gente quer resolver essa equação, gente. 9 elevado a x igual a 15, tá? Então, é isso que a questão está perguntando. Qual é o valor de x, né? Para a gente conseguir resolver 9 elevado a x igual a 15. Bom, olhando assim de cara, a gente não sabe, né? Porque 9 elevado a 1 dá 9, 9 elevado a 2 dá 81. Então, a gente não tem um valor certinho, né? Um número inteiro ali para a gente elevar o 9 dá 15. Então, a gente vai utilizar logaritmos para resolver. Então, bom, o que a gente faz? Eu já tinha falado, né? Quando a gente estiver numa situação assim, a gente pode colocar logaritmo, aplicar o logaritmo nos dois lados da equação. Então, eu posso vir aqui e fazer logaritmo na base 10 de 9 elevado a x e aqui logaritmo na base 10 de 15. Só que assim, gente, aqui no problema foi dado a função, o gráfico da função, do logaritmo de x na base 3. Então, assim, já é um alerta para a gente utilizar a base 3, tá? Aqui no nosso problema. Então, não apenas logaritmo na base 10, né? A gente vai utilizar o logaritmo na base 3, tá certo? Porque intuitivamente a gente vai ter que utilizar em algum lugar, porque foi dado esse gráfico aí pra gente, tá? Mas aí vai depender do que falar a sua questão. Se a questão tivesse dado um gráfico na base 10, ou uma aproximação, né? Falando, logaritmo de tal coisa na base 10. Aí você já utilizaria na base 10. Vai depender sempre do seu problema. Então, bom, a gente vai utilizar na base 3.
Aqui, gente, é só a gente resolver, utilizando as propriedades. O x aqui que está elevado, vamos tombar ele, vai ficar x vezes o logaritmo de 3, logaritmo de 9 na base 3, igual o 15, a gente sabe que é 3 vezes 5. Então, aqui eu tenho x vezes o logaritmo de 9 na base 3. E aqui eu tenho logaritmo de 3 na base 3, mais o logaritmo de 5 na base 3. Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no gráfico, a gente pode ir lá no gráfico, né, e olhar, ou a gente pode fazer direto, porque esse aqui, logaritmo de 9 na base 3, a gente já sabe que vai ser 2, porque 3 ao quadrado dá 2. Então, aqui, se a gente quiser colocar direto, a gente pode, tá? Então, x vezes 2, ou a gente pode ir lá no gráfico também e olhar. Então, a gente vem aqui no x igual a 9, ó, e a gente olha o valor para y. Vai ser exatamente o 2, que a gente já tinha colocado aqui. Logaritmo de 3 na base 3 é 1, mas se a gente quiser, a gente pode olhar lá no gráfico, né? Então, aqui a gente vem no 3 e olha que vai dar 1. Agora aqui, o logaritmo de 5 na base 3, a gente realmente precisa olhar no gráfico, tá? Porque a gente não sabe qual que vai ser o valor certinho. Então, o logaritmo de 5 na base 3, vamos lá em x igual a 5, aqui. A bolinha está aqui. Vai ser aproximadamente 1,5, tá? Aproximadamente. A bolinha ela não fica em cima exatamente do 1,5. Mas como a resposta é aproximada, não tem problema. Então, 1,5. Então, aqui eu tenho 2x igual a 1 mais 1,5, 2,5. X vai ser igual a 2,5 dividido por 2. Isso quer dizer que o x vai ser igual a 1,25. Então, essa é a nossa resposta. 1,25, letra D. Tá certo? Então, bom, gente, era isso que eu queria passar na aula de hoje, tá? Então, dúvidas, volta aí no vídeo, coloca ele mais devagar, ou se você estiver achando que tá muito devagar, coloca ele mais rápido, enfim. E aí, depois você me procurar para resolver a atividade, tá certo? Então, é isso, gente. Bons estudos e até mais.